Olá, Fábio. Olá, Camila. Hoje é dia 9 de fevereiro de 2024. Ai! Senti algo aqui. Sexta-feira. Ai! Senti de novo. Toque faz a leitura do que há. Mas sinto também que tem uma visita aqui. Seria um iguanoide. Uma iguana bem sábia, como vários seres do universo. Uma consciência bem expandida. Fazer uma contagem de 1 até 3 para que este ser fale através do Fábio. 3. Eu vi a imagem de um dinossauro, de um ser grande, com membros superiores bem pequenos, garras, braços, com pernas mais grossas. E ao mesmo tempo apareceu dizendo que é a memória da Terra. Seria um dinossauro, um sauroide, e memórias da Terra. Um ser que estava se sentindo equilibrado no seu ambiente terrestre e na sua forma de viver, na concepção de mundo. Uma sabedoria ancestral. O que esse ser tem para comunicar? Falou que não é um ser, que eu estou canalizando uma memória. Uma memória? O que essa memória tem para nos comunicar? Esse ser se sentia estabilizado ou agradável, era a sua forma de vida no planeta Terra. Não se sentia um predador, né? Mas, no entanto, não existe mais aqui para vocês. Então, está como memória. E também reflete uma sensação de perda, de exclusão, de desaparecimento, de esquecimento, de buraco, de vazio. Desapareceu. Então tinha esses seres, a sabedoria, a vivência deles, e não tem mais. E essa memória está em volta na Terra e alguns humanos às vezes sentem isso. Se conectam a uma sensação, não chega a ser um programa, mas é uma sensação que ativa o desolamento, desolar. A palavra desolar é sem sol, né? Abandonado. Abandonado, sim. Abandonaram, isolado, banido da sociedade, ultrapassado. Que causava essa sensação nele? Na verdade, é o que vocês sentem, porque havia uma forma de vida importante, uma forma de vida predominante, no sentido de que havia essa forma de vida e não há mais. Imagine a Terra, que os humanos desaparecem e daqui a 2000 anos alguém chega na Terra, começa a colonizar e começa a ter lembranças de cidades, de pessoas, de civilizações humanas, países, e vai sentir um saudosismo, uma falta, como se na memória da Terra ainda ecoasse a existência desses seres. Então ecoa ainda a existência dos sauroides na Terra. Até uma sensação de incompreensão. Por que não estamos mais aqui? Porque fomos aniquilados ou desaparecemos? É forte, porque está na psicosfera da Terra, bem presente para muitos seres, é essa sensação de que podemos ser exterminados ou desaparecer, e isso faz com que as pessoas sintam receio também de desaparecer, porque esta outra raça aparentemente desapareceu, ou desapareceu nessa dimensão aqui. Extinguiu-se, foi exterminada, seja o que foi que aconteceu. O importante é que ela vivia ali em harmonia, um certo equilíbrio, e de repente não está mais ali. Esse é um medo, um receio da humanidade. A memória terrestre de abandono, de estar abandonado neste planeta e correndo o risco de se exterminarem enquanto humanos. Como aconteceu com os sauroides, os dinossauros. Os humanos
têm medo da própria extinção, mas parece que eles estão provocando a própria extinção pelos hábitos que estão fazendo. Estes dinossauros também provocaram a própria extinção? Não, mas quem sabe estamos provocando, porque já houve essa extinção e a gente confunde com a nossa. Essa extinção dos dinossauros, nós confundimos com a nossa, e A gente repete a situação, achando que vai repetir. porque as atitudes que vejo estão acontecendo são atitudes de realmente extinção. O receio de extinção é forte, que causa a atitude também. A sensação de autoaniquilamento. Então a gente sente a sensação de seres que já foram aniquilados, que essa memória continua na Terra. E a gente acaba caminhando às vezes para isso, ou tendo esta sensação, e então agindo como se isso fosse inevitável. Mas não é nossa essa memória. Não é da nossa raça, da nossa civilização, do humano terrestre. A memória também seria um programa? Uma programação? É uma influência bem forte, uma sensação presente. Essa sensação de extinção é a sensação de que a vida é finita, que só tem um corpo físico? É isso que faz com que o humano entenda que pode existir uma extinção porque entende que a vida é finita? Medo de desaparecer, de perder. Medo da morte, medo porque não sabe o que vai e acha que a morte acaba com o corpo, a vida acaba com o corpo físico que tem na terceira? Foi passado para vocês que os dinossauros houve extinção, que um cometa pode extinguir tudo, por exemplo, de um dia para a noite. Tem mais alguma informação que deseja trocar? É tanto uma ligação que o humano tem de uma sensação de extinção, por estar essa memória tão próxima à Terra, que tem medo da extinção e que mergulha muito na ideia de perder a vida, de morrer. E todos podem perder a vida e todos podem desaparecer, portanto eu tenho medo da minha morte, da minha exclusão do meio. Isso reforça uma vida unidimensional ou bidimensional. Está tudo interligado. Teu raciocínio está correto, vendo como tudo se encaixa. Para entender melhor o pensamento da sociedade humana, o sentimento da sociedade humana atual, que agora acessa tão fácil essas memórias da psicosfera terrestre, por estarem todas acessíveis. Ao ter esse entendimento que os dinossauros foram extintos, os humanos terrestres têm medo da morte, medo que a vida acabe, pois de alguma forma estão ligados com essa extinção. Medo que a vida acabe, medo que algum ente querido morra, que não entende que a vida é além de um corpo físico. Uhum. E tem algo que nós da TPC podemos contribuir de alguma forma? Essa é a pergunta que a gente faz para vocês, nós como memória, percebendo que isto causa um desconforto, um desentendimento, uma desarmonia na civilização de vocês. E nós que não estamos mais aqui, mas estamos como fantasmas do desaparecimento, da extinção, da aniquilação. A gente pergunta, vocês podem ajudar a Terra, os seres humanos e todos os seres que estão nesse planeta a se liberarem desse ponto traumático ou traumatizante de aniquilação, de extinção, de perda? Vocês têm como nos ajudar? Porque essa é uma influência muito forte para que os humanos não aceitem a multidimensionalidade. Vocês que são holísticos, que compreendem a filosofia holística, não entendem
ou tem dificuldade de entender por que o humano não aceita o seu potencial criador, o seu ser cósmico, mas porque vocês não estão recebendo o peso emocional dessa tristeza da aniquilação, esse medo, esse receio, ou esta prova de que a partir de um cometa pode extinguir a face humana da Terra. O planeta vai estar ali, mas o ser humano não está mais. Então, isso é forte nas pessoas. E vocês têm que entender isso, ajudá-las dentro da psicosfera terrestre a refazer esses códigos, a transmutar, a harmonizar tudo isso, para que elas possam acessar a multidimensionalidade e começar a se conceberem holísticas, cósmicas, como vocês dizem. É uma etapa importante. Agradeço a comunicação que você trouxe. Eu vou pedir para que o Fábio volte a assinatura energética dele, volte ao centro. Ela só deixou claro que ela sabe que ela vai transcender, sublimar-se essa memória. Portanto, as informações que obtivemos foi com consciência e foram necessárias para que se transforme este peso, esta camada de dúvida, de medo, de receios, de incertezas que paira sobre a humanidade quanto à própria existência do ser neste planeta, ou a manutenção, ou o continuar neste planeta, devido às extinções que houveram, inclusive Atlântida, Lemúria, dinossauros e várias outras fases, etapas que a Terra já vivenciou, que modificou a estrutura da vida na superfície, por exemplo, ou em certas dimensões mais materiais, físicas, mais densas. Então vamos harmonizar essa memória, que sinto que é um ponto importante, que a memória é como um implante também, ela precisa ser limpa, harmonizada, para que não fique presa e não se crie implantes, porque a memória cria implantes. É um implante ao redor da Terra inteira, uma atmosfera, uma forma de pensamento. Tem na Terra inteira o medo da aniquilação, do extermínio, de ser mortal, frágil. E tudo que construímos pode desaparecer muito rapidamente. Cada humano nessa superfície terrestre sentiu em algum momento esta sensação, este medo, esse receio, essa fragilidade. O que está sentindo? Está sentindo isso? É a sensação que os humanos têm. Você está sentindo o que os humanos sentem? Isso, a cabeça tá aqui. Essa sensação de aniquilação. Parece que algo explodiu e tá com o ouvido surdo. É uma leve sensação. Tem seres que sentem dor, tem seres que se sentem abandonados na Terra, tem seres que se sentem na iminência de uma grande catástrofe, de um desaparecimento, e é muito forte. É uma sensação emocional assim que atinge a todos, que, como você bem disse, pode ser visto como um implante inteiro na Terra. E a gente vai convocar várias naves, inclusive muitos amigos sauroides, como este que apareceu, a imagem deste que apareceu, que já está em outro plano dimensional, porque era um ser muito equilibrado e muito tranquilo, e todas as outras raças que se sentem implicadas neste evento, nessas sensações, podem vir participar em volta da Terra para liberar, harmonizar, ressignificar, né? Isto que já não é mais necessário, esta sensação de iminência de algo acontecer,
ou algo que já aconteceu e que ecoa na gente como uma destruição, um abandono, uma perda, uma grande catástrofe. É quase que é a mãe das catástrofes, ou a avó de todas as outras. Por isso que precisa ser conscientizado e emancipado. Essas energias, esses códigos, essas memórias. Eu tô vendo de fora a Terra. Tá meio que como se fosse uma rede, mas vários seres se grudando com medo deste fim. Como se fosse uma bomba para explodir, mas eles estão todos muito firmes, segurados um no outro para que essa bomba não exploda. O Fábio está conectado com tudo isso e está sentindo cada liberação. Sim, tem muitas almas presas a esses eventos catastróficos que aconteceram depois deste evento mãe. Eles estão como se fossem com as garras fixadas um no outro para que não se soltem, meio que estar preso está ferindo o outro. Ao estar com medo, você também deixa o outro com medo, e o teu medo, essa segurança, machuca o outro, que parece que essa mão, essa garra tá realmente furando o outro, de tanto medo. Um dinossauro agarrado no outro, almas presas na terra. Isso é muito presas, Mas assim. machuca muito. Estão todas feridas. E este ferimento causa mais aquela palavra que você utilizou, dor, mas Desolação. isso, desolação. Desolação. Causa mais essa desolação. Estão juntos, mas ao mesmo tempo com medo, com dor, causa uma desolação. Fazer uma harmonização onde essas garras se soltem e se transformem em abraços. Não fiquem mais com as garras presas, machucando um ao outro, mas que sejam abraços calorosos, de união, não de medo. Isso vai acontecendo lentamente na atmosfera terrestre e vão se harmonizando. Estão fazendo lentamente, pois ao estarem soltando as garras, ao pararem de machucar o outro, eles estão abraçando, e essas feridas estão sendo curadas, e ao ser curadas, eles estão sendo liberados e indo para as famílias. Engraçado, todos eu vejo como se fossem carbonizados, morreram no fogo. Assim que eu vejo a alma da maioria deles. De quem foi morto, queimado. Eu vi uma espécie de sangue caindo, assim, quando as garras estavam. Sim, pingar sangue. Também vi. Estão sendo liberados, harmonizados, se sentindo mais leves, onde essas almas podem se desprender e podem flutuar e ir para suas famílias. Sinto que aconteceu. Aconteceu, mas os corpos estão precisando se acostumarem a reanimar esse corpo luz energético. Eu vou chamar para que as equipes acompanhem esses seres que acabaram de desprender da atmosfera terrestre, para que acompanhem seus corpos lumínicos e reaprendam a estar nos seus corpos lumínicos. Pois é um realinhamento, um entender que um corpo luz também precisa ser adequado dentro do que é. As equipes desses seres sauroides, a equipe estelar deles, está vindo acompanhá-los, ajudá-los nessa transição, nessa sublimação, nessa transcendência. É um reaprender a estar em dimensões mais sutis, a aceitarem-se e vivenciarem de acordo com essas dimensões sutis, livres. Foi engraçado, eu não sei, dá vontade de não contar tudo que eu vejo, mas é importante
Eu vi, por exemplo, um grupo que estava chegando na sexta dimensão e dizendo assim, nossa, mas a gente não merece isso. A gente não merece tudo isso, essa leveza, essa beleza, essas cores. Falou, sim, merece. Outro grupo dizendo, eu estou vendo que eu posso construir uma casa com a minha intenção, com o meu coração, é assim mesmo? A gente respondendo, sim, é assim mesmo. Surpresos por estarem livres e serem criadores novamente. Então eles estão se acostumando ainda em dimensões onde possam, a partir desse corpo luz, construir algo energético e treinando, experimentando para ir para a sétima, oitava dimensão. Então muitos estão em processo e muitos duvidam se merecem tudo isso. É engraçado. Ao mesmo tempo eles se sentem livres, mas não esperavam que a transformação ia ser tão linda, tão intensa, tão maravilhosa. Essas dimensões sutis, essa beleza, essas cores, essas sensações, essa alegria de estar todo mundo livre, cada um construindo do seu jeitinho, criando coisas com liberdade e harmonia dentro desse todo. É muito interessante as expressões deles, assim, a frequência que eu leio como se fossem expressões assim de surpresos e alegres, contentes e maravilhados. Grato pelo relato.